Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 4, versículo 24. Hoje será nosso segundo estudo sobre a doutrina de Deus, que nós chamamos de teontologia. Significa estudo sobre Deus. E hoje nós iremos estudar sobre a espiritualidade de Deus. Deus é espírito. Então, o que isso significa nas Sagradas Escrituras, qual a sua importância para nós cristãos e como precisamos entender esse tema e a sua relevância para nós. Então, nós iremos começar esse tema. Não sei se conseguiremos concluir hoje, mas vamos começar. E vamos começar lendo João 4, 24, que diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa passagem, esse versículo, é o mais significativo ou um versículo clássico a respeito da espiritualidade de Deus. Quando falamos sobre espiritualidade, precisamos pensar nisso através de negativas. Na verdade, quando pensamos sobre Deus, é interessante quando pensamos através de negativas, ou seja, precisamos pensar o que Deus não é, para sabermos o que Deus é. Esse é um exercício lógico do pensamento que, guiado pelas Escrituras, vai nos dar muita clareza sobre Deus. Então, quando dizemos que Deus é espírito, estamos dizendo que ele não é físico, ele não é material, né? Ele não é palpável. Mas ser espírito não é apenas imaterialidade. Essa é uma característica da espiritualidade, mas não resume totalmente a espiritualidade. Por que não resume? Porque nós também somos seres espirituais, mas nós não somos seres imateriais. Nós possuímos materialidade, e possuímos espiritualidade. Possuímos espiritualidade porque Deus é espírito. E como criaturas criadas à sua imagem e semelhança, temos também essa parte imaterial. Quando o texto nos diz aqui, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, essa é uma fala de Jesus a respeito desse atributo divino que é o atributo da espiritualidade. Então, quando o texto diz, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, essa palavra espírito no versículo 24 não é o espírito do homem, certo? É o espírito de Deus. Então, os que adoram a Deus devem adorá-lo, devem adorar em espírito ou no Espírito Santo e em verdade, porque o Espírito Santo nos guia à verdade. Veja no capítulo anterior, capítulo 3, o texto vai nos falar algo interessante no capítulo 3. Versículo de número 5 em diante. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Um detalhe aqui importante. Quando nós lemos lá, os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, a palavra espírito lá está com E minúsculo, não é? E aqui está com E maiúsculo. Todas as letras gregas no texto original estão em minúsculo. A forma maiúscula, como nós usamos no começo das palavras, em português não existe no grego. Então, esses usos de palavras maiúsculas para o Espírito Santo, muitas vezes foi utilizado pelos tradutores de acordo com o entendimento deles do que era o Espírito em determinada passagem. Então, para os tradutores aqui, Espírito é Espírito Santo. Mas para 4:24 não era Espírito do homem, na cabeça dos tradutores. Mas o contexto vai nos mostrar que lá em 4:24 o Espírito é o Espírito de Deus. Porque o texto continua aqui, no verso 6, capítulo 3. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então,
último espírito do verso 6 é o espírito do homem. Certo? Porque nasce do Espírito Santo, é espírito do homem, espírito de Deus, espírito do homem. O verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Então Jesus está falando que o novo nascimento é um nascimento espiritual promovido pelo Espírito Santo. Certo? Agora peço que vocês abram comigo lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra para espírito aqui é uma palavra hebraica que ela pode significar tanto espírito, como energia, como força, como sopro ou vento. Certo? É com base nisso que as testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo aqui é apenas um sopro, um vento, e não uma pessoa. Mas o texto está falando do Espírito de Deus, que pairava sobre a face das águas. Então há uma ideia que leva o leitor a materializar o que, na sua mente, o que o autor divino está dizendo, o que Moisés está dizendo. Então, esta palavra aqui se refere ao Espírito Santo na sua obra criadora. Então, nós temos aqui a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo sendo mostrados nesse texto, mas aqui temos a presença do Espírito. Então, a ideia aqui do Espírito sendo mostrado é a mesma que temos lá no batismo de Jesus, quando o Espírito veio como uma pomba sobre Jesus, voando. Então, a mesma ideia aqui, como um pássaro está voando sobre as águas, se repete no batismo de Jesus e se repete na narrativa do dilúvio, quando Moisés solta o pássaro e ele paira sobre as águas e volta, né, ou não volta. Então, essa ideia vai se repetindo. Isso vai mostrando que Deus é Espírito. Ele é imaterial, mas que ele age pessoalmente. Então, uma característica da espiritualidade de Deus é a sua personalidade. Certo? No capítulo 2 de Gênesis, nós lemos no versículo 7 o seguinte. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente é o mesmo que espírito, lá em João, que nós lemos, né? Esses termos são intercambiáveis, alma e espírito. Aqui Deus sopra no homem. Isso aqui é importante entendermos, porque está ligado também à espiritualidade de Deus. Veja, primeiro, Gênesis 1. Ruá é espírito em hebraico. Ruá de Deus pairava sobre a face das águas. Consideremos que essa palavra pode ser interpretada como sopro, entendendo como ela está alojada no texto. E ela representa o Espírito de Deus. E o que é que ela tem? Qual é a ligação que ela tem com sopro? Movimento, dinâmica e também força. Porque sopro possui força. No capítulo 2, este sopro aparece novamente. Não mais agora sobre a matéria criada, mas sobre uma matéria menor criada, o homem. Deus cria primeiro o jardim, ou cria melhor, a massa sem forma, e o Espírito de Deus, o sopro de Deus, está pairando para ordenar aquilo. Agora Deus cria um boneco de barro e ele sopra.
Veja que a dinâmica criadora de Deus como Espírito, que está no primeiro capítulo, está no segundo capítulo. Esse padrão se repete nas Escrituras várias vezes. Nós vamos perceber, por exemplo, que o Mar Vermelho é aberto com a força do vento. Nós vamos perceber que Deus diz a Ezequiel que ele profetize para que o Espírito entre nos ossos, né? É uma ideia também de vento. Nós vamos ver que no dia de Pentecostes o Espírito aparece e manifesta também como um vento impetuoso. Então esse padrão vai se repetindo nas Escrituras. Então também demonstra, além da dinâmica espiritual de Deus como Espírito, sua força e seu acesso. Ninguém impede o vento. O vento vai, ele tem força para ir, né? Então vamos lá. Já consideramos isso aqui, mas eu vou ler essa parte para nos integrar no que vamos ler nesse estudo, né? Comecemos então com a espiritualidade de Deus no Evangelho. Lemos que Deus é Espírito, como disse Jesus no Evangelho de João. Esse atributo divino nos ensina que Deus não é material, Deus é um ser espiritual. Ele não tem corpo físico. O fato de Deus não ter corporeidade não significa que ele não se valha de formas materiais. Certo? Então Deus aparece como um fogo numa sarça. Mas o fogo na sarça não é Deus, representa Deus. É como se fosse uma espécie de materialização de Deus. Não em forma de Deus, mas comunicando alguma coisa. Deus aparece como coluna de fogo, como coluna de nuvem. Deus aparece como personificado na Arca da Aliança. Deus aparece de várias formas nas Escrituras, né? Mas aquilo não significa que Deus é um ser físico ou material. Então precisamos entender, diante de todo esse conceito de espiritualidade, a relação da espiritualidade com a onipresença de Deus. Vejam, irmãos, a espiritualidade de Deus está diretamente conectada a outros de seus atributos, como a onipresença. Sendo espírito, Deus pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Algo impossível caso ele tivesse um corpo. Certo? Amém? Jesus é Deus? Jesus tem corpo? Tem. Jesus é onipresente? Como pode? Hum? Excelente resposta. Segundo a sua humanidade, ele não está presente em todos os lugares. Porque realmente um corpo não pode ocupar dois espaços ao mesmo tempo. Segundo a sua espiritualidade, ele está em todos os lugares. Porque ele é onipresente. Certo? Por isso não cremos na transubstanciação. E crê que a hóstia é transformada literalmente no corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo estaria espalhado em vários lugares e também estaria no céu. Não cremos na transubstanciação porque para nós o corpo de Cristo é indestrutível, ele está glorificado. Mas se eu creio que o corpo de Cristo está numa hóstia, aquilo é destrutível, porque se a hóstia cair no chão ou molhar, ela é destruída. Sim. Sim, sim, sim. O corpo de Jesus era um corpo, nesse caso, né, um corpo glorificado. Então havia um poder de locomoção muito maior do que um corpo mortal, vamos dizer assim, né? Sim, é. E dizer toque, né? Pode tocar aqui. Veja que sou eu. Um espírito, ele diz assim: um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Mas agora uma outra pergunta a respeito da espiritualidade de Deus e Jesus. Deus muda? Não. Que atributo é esse? Mutabilidade. Jesus é Deus?
Jesus mudou quando ele encarnou, porque ele não tinha corpo. E quando ele encarnou, passou a ter. Sim, eu quero saber se ele mudou. Sim, natureza humana. Sim, sim. Naquele aspecto, aquela passagem está falando do aspecto humano. Né? Qual é o complicado? Saber onde é que está o limiar ou a divisão da humanidade e espiritualidade de Cristo. Nós não sabemos. Né? Por isso que os credos vão dizer que nós não podemos separar as naturezas, nem misturá-las, nem confundi-las. Sim, a manifestação da divindade e da humanidade. Ele acalma a tempestade, mas ele estava cansado dormindo. São as duas naturezas. Sim, exato. Quando a gente fala desses aspectos da natureza humana de Jesus, da sua divindade, que implica também sua espiritualidade, nós precisamos considerar que, em termos divinos, Jesus não mudou em absolutamente nada. Porque a mudança implica, em termos divinos, né? Se Deus mudou na pessoa do Filho, então ele melhorou. Deus não pode melhorar. Ele não seria Deus. Mas em termos humanos, ele cresceu, ele aprendeu. Ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, ele se alegrou. Sim, chorou, ele chorou. Né? Ali há várias questões envolvendo, né? Não, não é um choro de alguém desconsolado, né? Meu amigo morreu, né? Mas era um choro que envolvia o efeito terrível do pecado na natureza humana, que era a morte, que era o juízo de Deus sobre a morte. E não é a única vez que Jesus chora, né? Ele chora por Jerusalém também. Se compadece por Jerusalém, né? Diz que queria reunir aquele povo, mas eles não queriam, né? Então aquilo fala de várias coisas, né? Do seu aspecto divino, do seu aspecto humano. Então Jesus não muda em termos de natureza divina, mas como bem pontuou Lara, há um processo de mudança humana natural. Ele cresceu, ele comeu, ele fez o que o ser humano faz, né? Então nesses aspectos da vida humana, ele foi um humano normal, como qualquer outro. Sim, sim, perfeito. É, perfeito, perfeito. É, teve medo, teve medo. Hã? Angustiou-se, né? As palavras usadas principalmente por Lucas, que eu acho que é a melhor descrição, assim, a mais profunda do sofrimento, né? Falando que ele suou sangue, e a própria descrição que Lucas dá sobre a sua angústia, as palavras que ele usa ali em termos psicológicos é que a mente de Jesus estava completamente consumida pelo terror do juízo do Pai sobre sua própria vida, para salvar aqueles que o Pai quer salvar.
Então a ideia é que não havia espaço na sua mente para pensar em outra coisa senão ter angústia. Isso foi tão forte que um anjo veio consolá-lo, né? Um anjo veio consolá-lo. Então, ok, vamos lá. Manda. Sim, sim. Ok, vamos lá. Há algumas aparições angélicas no Antigo Testamento que são intrigantes. Então, o anjo que aparece a Josué, por exemplo. Josué o adora. E o anjo aceita. Mas a gente vai ver que João vai se dobrar diante do anjo e ele diz: não me adore. Eu sirvo a Deus junto com você. A gente vai ver aquele outro episódio que se pergunta ao anjo o seu nome. Ele diz: por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? É uma outra passagem intrigante. A gente vai ver quando três anjos aparecem a Abraão, que Abraão adora um deles. Passagem intrigante. Mas a gente precisa considerar também que a presença de um anjo era a presença de Yahvé. Qualquer anjo. A presença de um anjo era a presença de Yahvé. Ir contra a missão que Deus tinha dado a um anjo era ir contra Yahvé. Então, naquela passagem, pode significar apenas que ele lutou contra um mensageiro de Deus, enviado pelo próprio Deus, que representava o próprio Deus. Então, não temos material suficiente para crermos. E o texto está falando ali de Jesus. Em relação a Abraão, não. O anjo que Abraão se relaciona com ele, Jesus fala sobre ele lá no Evangelho de João, dizendo: Abraão viu o meu dia. Então há um indicativo do que era aquela, chamamos de teofania, aquela aparição angélica. Ok? Espiritualidade de Deus e a encarnação do Verbo. Nós temos falado sobre isso, mas eu quero pontuar isso aqui. O mediador, Cristo, tem duas naturezas, mas a natureza humana não aniquila a divina. Como Deus, Jesus é onipresente, assim como o Pai e o Espírito são. Mark Jones diz o seguinte: falamos de Deus em sentido duplo, essência e pessoalmente. Quando nos referirmos a Deus em essência, chamamos atenção para a essência divina, isso é a substância. Ao falar sobre ele como pessoa, nos referimos à triunidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Espírito em termos de essência. Deus é triuno em termos de pessoalidade. Certo? Então, a segunda pessoa da Trindade, que é Cristo, é humano e divino. O Pai é só divino, Espírito. O Espírito só Espírito divino, certo? Então, Berkoff diz o seguinte: a espiritualidade de Deus destaca que seu ser é substancial, imaterial, invisível, sem composição e sem extensão ou extensão. Distinto do mundo, como diz Berkoff, Deus é um ser autoconsciente, autodeterminante. E essa espiritualidade exclui qualquer ideia de corporeidade. Segundo ponto aqui. Quando a Bíblia usa imagens antropomórficas, que são imagens humanas para falar de algo divino, para descrever Deus como mãos, olhos, isso é figurativo. Chamamos isso de antropomorfismo. Não é literal. Né? Dado que Deus transcende, está além do nosso entendimento humano, essa linguagem precisa ser usada. Chamamos isso em teologia de linguagem de acomodação. Mas Deus Pai não tem uma mão. Entende? Ele é espírito. Mas a Bíblia diz que ele tem uma mão, pastor. É nesse sentido figurado. O que uma mão faz,
No mundo dos homens, Deus faz. Então a Bíblia usa essa figura, né? Então a espiritualidade de Deus nos ensina que ele não tem as propriedades da matéria, sendo invisível aos sentidos humanos, como descrito por Paulo em 1 Timóteo 1,17. Olha o que diz esse texto. Rei eterno, imortal e invisível. Né? Então por isso que Deus diz, ninguém vai me ver. Ninguém vai me ver. Berkoff continua, veja. E a gente está chegando no final já. É importante não apenas em termos doutrinários ou dogmáticos, mas em termos hermenêuticos, entendermos isso. Os antropomorfismos e linguagem figurada usados pela Escritura para falar sobre Deus nos ajudam ainda mais a entender sobre a espiritualidade divina. Mão, braço, boca, face são linguagens de acomodação. Mostra a misericórdia e bondade de Deus em comunicar a mortais suas obras e seu ser. Se Deus não se acomodasse à nossa existência, nós jamais entenderíamos o que ele tinha a nos dizer. Deus considera profundamente a nossa fraqueza, nossa limitação de entendimento. Ele entra no nosso mundo e usa a nossa linguagem para se revelar a nós. Amém? Alguma dúvida até aqui? Então vamos concluir. A espiritualidade de Deus nos ensina que ele é um ser imaterial, transcendente e infinito, distinto de toda a criação. Então isso quer dizer, irmãos, que Deus não é a criação. Deus não é o vento, Deus não é o mar. Né? Deus não é. Ao mesmo tempo, essa verdade nos ajuda a entender a encarnação de Cristo, que, embora tenha assumido uma natureza humana, não deixou de ser divino. Assim, o estudo da espiritualidade de Deus nos leva a uma compreensão mais profunda de sua essência e de como ele se relaciona conosco de forma plena e misteriosa. Veja essas duas palavras, de forma plena e misteriosa. E há muita beleza divina nessa forma misteriosa de se revelar a nós. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, bendito seja o teu nome. Obrigado por nos ensinar a tua palavra. Obrigado pelo tempo de oração juntos, de compartilhamento, de cânticos. Muito obrigado. Riqueza para nós são esses momentos, Senhor. Leva-nos em paz, em segurança, dá-nos uma noite reparadora de sono e que nosso dia amanhã seja abençoado pelo Senhor. No nome de Jesus oramos assim. Amém. Deus abençoe, irmãos. Esse é um rapazinho que está começando. Isso.